Conhece essa história da tela? Se sim, eu com certeza posso acrescentar algo mais, e se não, eu vou te mostrar sobre ela hoje, tá? Angel Cop, olha, eu fui olhar essa história hoje, inclusive eu terminei de olhar ela, tá? Olhei essa semana. Cara, eu gosto de animes antigos assim, sabe? Eu gosto daquele estilo classicão, aquela animação mais antiga que é boa pra caramba nesse caso aí do Angel Cop, tá? Eu também gosto de fazer análise de história, então, até porque eu sou escritor, né? Então eu gosto desse tipo de conteúdo. Mas assim, ó, essa é uma história daquelas que, cara, como é que eu posso te dizer? Ela tem elementos muito bons, ela tem muitas coisas boas, mas meio que você termina de olhar a história e fica com aquele vazio, tipo, é só isso, sabe? Isso é uma reflexão interessante até pra quem gosta de escrever ou gosta de estudar esse tipo de construção de histórias, esse tipo de coisa, sabe? Mas acho que tem alguns elementos muito bons que a gente pode tirar de proveito dela. Por exemplo, ela é uma história. A história começa ali com ataques terroristas, né? Aparentemente o Japão se tornou vítima de ataques terroristas, né? Ao longo do final do século XXI. É uma história que é 100 anos no futuro, de quando ela foi lançada em 89. E o Japão se tornou a maior potência do mundo e aí eles estão sofrendo ataques terroristas, né? Aí tem lá toda uma polícia secreta que tem carta branca pra fazer qualquer coisa, inclusive sequestro, tortura, esse tipo de coisa, sabe? E é uma história bem madura, sabe? Bem violenta também e tal. Mas, cara, você vai vendo, assim, os primeiros 3 episódios que eu olhei, eu achei que, ok, tem ali uma animação do caramba, uns detalhes, assim, absurdos, assim, tanto na movimentação dos personagens, como do cenário, que o cenário é lindíssimo. Até as próprias armas de fogo usadas ali, cara, tem detalhes absurdos ali, sabe? E, por exemplo, a Famasa, vai estar aparecendo aí que ela tem um tipo de uns frisos na volta do cano que é querendo pra lançar granadas de bocal, sabe? Cara, que é um detalhe muito minucioso, principalmente com uma arma que saiu, acho que 10, 15 anos antes ali do lançamento do primeiro OVA desse anime, né? Então, cara, é uma quantidade de detalhes absurdas ali e ele é um anime visualmente muito bom. E você vai achar que ele vai ser realmente bom justamente por conta de quão bom ele parece. Mas na verdade ele começa a ficar meio. Como é que eu posso dizer? Nos primeiros 3 episódios ele vai se desenvolvendo, dá uma história legal, eles estão atrás de grupos terroristas ali e tal. Só que aí parece também que meio que o governo japonês é meio corrupto também, e aí acaba sobrando pra essa equipe ali da protagonista, né? A tal de Angel. Que isso é uma coisa também que a história eu acho que não tratou muito bem, tipo, o passado dos personagens, sabe? Você acha os personagens ali. Alguns eu gostei, tá? Da protagonista eu tinha meio assim, tipo. Aí, se tiver um cara pegando uma criança de refém, eu atiro no cara, mesmo assim, não tô nem aí pra criança, tipo. Aí mais pra frente tem até uma justificativa pra isso, que ela diz assim, porque agora eu descobri que o governo é corrupto, né, então eu não vou mais seguir político. Eu fico pensando, tá, ok, mas assim, não atirar na criança não é meio que bom senso, sabe? Então tem uns furinhos assim, sabe? Eu acho que os personagens eles ficaram um tanto vagos, apesar de eu ter achado eles legais ali na situação que eles estão em específico, sabe? É tipo aquele personagem legalzinho daqueles filmes, sei lá, do Rambo, né? Ou algum filme de ação, assim, tipo dos anos 80, 90, sabe? Aquele personagem que tu não sabe muito sobre ele, mas eles são legais ali quando aparecem, né? Eu achei isso bastante legal ali da história. Mas eu acho que ficou um pouco raso. Ficou um pouco raso, né? Eu acho que isso não ficou muito legal. Depois do capítulo 4, mano, aí começa uma desgraça, né? Começa a morrer muito dos personagens porque tu pegou um certo apreço, vai morrendo todo mundo, sabe? Cara, dá umas mortes assim que o inimigo agora deles é outro completamente diferente e ele tem um poder, uma mulher que ela tem poderes absurdos assim, tu fica meio que naquela poderes e tal, e depois um cara explica lá que não, teve experimento com exércitos e tem pessoas com poderes aqui, sabe? Só que eles meio que caem de paraquedas na história. Né? Aparece ali nos primeiros episódios alguma coisa e tu acha que eles têm um poder mínimo, mas cara, os caras têm um poder assim de destruir um exército inteiro. Aí tu fica meio. Ok, aí a entidade mais poderosa de toda a história, tipo, simplesmente nós temos poder. É tipo.
Podia ter acrescentado algo a mais aí, você tá entendendo? Acho que podia cortar um pouco das cenas de ação e tal, mas isso é uma coisa comum também em histórias antigas, tipo anos 80, anos 90. Era comum elas serem um tanto quanto rasas, né? E se focar mais em outros aspectos, né? Nossa, aí depois começa essa desgraça de todo mundo morrer, e aí depois já fica lá já vai pros últimos capítulos. Os últimos capítulos tem algumas cenas fantásticas, assim, muito bonitas ali e tal. Mas, mano, cara, outra coisa que essa história, outra coisa que ela é muito ruim, velho, é a trilha sonora. Cara, a trilha sonora dela é medonha, velho. Cara, é anos 80, assim, só que, cara, é muito cafona, velho. Aí tem uma parte lá fodona, tipo, chegou lá o cara tá ciborguizado lá, virou, tipo, o Robocop com esteroide, vai lá me peitar um pelotão do exército, vai lá, tiroteia, bomba, helicóptero, tudo bonito pra caramba. E, mano, uma música mó cafona tocando no fundo, velho. Cara, dá uma agonia, tu fica pensando, cara, que música, cara, parece música de sei lá o que, velho, parece umas latas de goiabada batendo ali. Cara, é uma desgraça, tá? É uma desgraça. Aí, putz, eu acho que metade do filme é a música, né? Tá aí os filmes que a trilha sonora é feita pelo Hans Zimmer aí, que não me deixam mentir, né? Piratas do Caribe, Batman Cavaleiro das Trevas, Interestelar. Mano, se você olhou qualquer um desses filmes aí, você sabe, metade do filme é a trilha sonora que ele tem. Aí, né? Esse anime é exatamente o contrário. E, cara, aí começa muito furo de roteiro, começa umas coisas muito estranhas nos últimos episódios. Ali fica uma coisa que, tipo, a mulher vai lá, toma um tiro na mão, aí no próximo quadro, na próxima cena ali, ela tá segurando a arma com a mão que ela supostamente viu ela, inclusive, furada, e do nada a mão dela tá boa, tipo. Ela tem poder também? Porque se tem, a história não falou isso. Aí começa um monte de furo, assim, na história que fica meio que. Mas no final, o que acontece, tá? Eu acho que é uma história que visualmente ela é muito boa, ela tem ali uma certa maturidade na história, assim, ela é meio pesada, assim, os caras, até os heróis são meio que anti-heróis, assim por se dizer. Ela tem uma pegada boa, mas fica naquela, é só tiroteio, lutamos contra o mal, uma força terrorista, só que aí a gente tá sabendo demais agora da corrupção e vamos ser caçados. Tipo, é isso que vira a história. Meio que clichê, assim, sabe? E é só isso, praticamente, sabe? Descobre os planos lá do governo, corrupção, e é isso aí, você tá entendendo? Só que como eu falei, tem várias coisas que não fecham uma com a outra, fica uma coisa assim, tipo, que nem a mulher ali toma um tiro na mão e tava tranquilo depois. Aí tem umas cenas lá de luta entre esses caras com poder que aparece. E aí a mulher, tipo, uma delas lá tanca um caminhão-tanque explodindo. E do nada a personagem aparece com uma arma que ela dá um tiro e esse tiro dá dano nela. Mas um caminhão-tanque explodindo não faz nada. Sabe, começam umas coisas assim muito desconexas com a própria realidade que a própria história tá te jogando, sabe? Eu acho que não ficou rushado por causa que os caras tiveram 5 anos pra fazer 6 OVA, então eu acho que não ficou rushado, tá? Não sei pela qualidade daqui a pouco, né? Porque era tudo à mão nessa época, né? De 89 a 94 que foram lançados OVA. Então, daqui a pouco, sei lá, mas eu acho que rushado não é uma coisa. Então, aí termina a história que tu fica assim. Olha, tem um potencial tão interessante, é madura, não é todo dia que tu vê isso, né? Principalmente em anime, né? É madura, tem uma animação fantástica, sabe? Tem algumas cenas muito legais, assim, de luta e tal. Mas meio que ela fica nessa coisa, tipo, sabe, não parece que não tá me convencendo ali no final. E também a própria narrativa da história é extremamente simples, é tipo... não podia meter mais alguma coisinha aí no meio, sabe? Tipo, uma questão moral ali da protagonista, do porquê que ela é tão seca, daqui a pouco ela teve um passado, e aí isso tornou ela quem ela é hoje, por isso que ela é tão má, assim, por se dizer. Ou dos outros personagens também, acrescentar mais alguma coisa ali que tu fique uma história que, tipo... pô, história de ação ali, pô, me diverti pra caramba. Tinha uma lição ali no final, ó. Sei lá, não importa o quanto a vida te amargure, você não pode perder a sua essência, né? Você não pode se corromper. Assim como as pessoas se corrompem, sei lá, no governo, você não pode seguir o mesmo caminho da corrupção que elas, tá entendendo? Porque se corromper é muito mais do que receber dinheiro. Também é corromper quem você é. Daqui a pouco podia meter uma dessas no meio, tu treinar uma pá. Pô, legal, me diverti pra caralho e no final ainda tomei uma lição de moral. Mas não, é só, tiroteio, porrada e bom, sabemos demais, vamos ser eliminados.
e sobrevivemos no final, matamos o vilão e paz mundial. Podia ter algo a mais, mas é uma história antiga também. Agora, onde eu me ralei de vez foi pesquisar no finalzinho ali do que se trata. Sobre essa história, né? Eu vi umas polêmicas ali, que ela era polêmica. Então, aparentemente. Cara, é o primeiro vídeo que eu tô gravando sério, né? E aí o que me cai no colo é uma bomba dessa. Aparentemente a história era antissemita e criticada por nacionalismo ali também. Aí eu fui dar uma pesquisada. Aparentemente ela realmente era antissemita na versão original japonesa, tá bom? A dublagem japonesa. Eu não vi dublagem. Eu não entendo japonês, né? Eu vi legendado, então. Não sei. Né? Eu não vi essas partes, né? Mas de novo, eu vi legendado ali. Né? Inclusive a versão que eu vi até era a legenda da versão inglesa, tá? Então daqui a pouco já era uma versão censurada, pelo que eu ouvi falar ali, né? Eu resolvi treinar em inglês e eu vi legendado em inglês mesmo. E também que ela seria, né, com muito nacionalismo e assim, eu olhei assim, tipo, cara, o que eu penso ali? Sim, de fato, eles estão lá e, como eu falei, uma polícia extremamente, da onde a protagonista faz parte, uma polícia extremamente opressora, assim por assim dizer, né? Eles pegam, torturam gente e fazem, então tem carta branca pra matar quem eles quiserem e tal. E aí eles ainda ficam dizendo, porque a gente tem que proteger o Japão, não sei o que, como se proteger o Japão justificasse qualquer atrocidade. É pesado falar isso, né? Mas enfim, é isso que a história meio que traz ali, mas aí tu fica meio que também, ok. É realmente um pensamento nacionalista, né? Meio que assim, mas assim, tipo, como uma história rasa, eu fico que, cara, é tipo... eu acho que isso é um entretenimento, né? Que tem ali, não... Né? Como eu falei, a história não quer passar nenhuma mensagem, nada do tipo, então ficou uma coisa que... Né? Mas isso tem de fato, né? Antissemita aparentemente sim, mas de novo, na versão que eu olhei não tem isso, né? Se eu fosse dar uma nota, que nota eu daria? Cara, eu daria um 7. Tá? Um 7. Por quê? Porque é uma história boa pra passar o tempo? É uma história boa pra passar o tempo, é boa pra passar o tempo. Mas só isso. Você vai olhar e depois você vai se esquecer dela, porque a trilha sonora não é memorável, a animação é memorável. A trilha sonora não é memorável, a história, o começo dela é legal, até a primeira metade, depois começa a ficar... tinha umas coisas que eu não queria que acontecesse, umas coisas mal explicadas, umas coisas estranhas pra caramba, tipo... Se tá acontecendo isso, por que... foda-se. E é isso, cara, eu acho que é uma história, vale a pena ver... Se você não tiver o que fazer, né? Mas acho que é um bom exemplo para você pegar uma história que tem um potencial, tem várias questões de potencial, né? Essa questão política, de corrupção, o próprio esse possível conflito que poderia ter na personagem, né? De moral com ela, na protagonista, né? Enfim, coisas assim que você poderia tirar bastante proveito delas, né? Mas infelizmente ela não faz. Bom, mas eu vou ficando por aqui. Se você gosta desse conteúdo, por favor, curta e compartilhe. E até a próxima.